Agora vamos com notícia, continuando no Centro Cívico, na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Artagão Júnior segue como corregedor da Assembleia. Além disso, as lideranças dos partidos e bancadas da casa devem ser definidas até a próxima semana. O parlamentar do PSD já ocupou o cargo nos últimos 2 anos e vai permanecer então à frente da corregedoria até o fim desta legislatura. Artagão Júnior está no 6º mandato na casa e também é vice-presidente nas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e também na de Redação. Entre as responsabilidades da corregedoria está a de apurar denúncias envolvendo os parlamentares. O deputado Artagão Júnior conversou com a produção do Jornal da Manhã sobre essas atribuições do cargo. Vamos conferir. Olha, a corregedoria é um cargo de muita similaridade com a de um magistrado. Você tem que ali tomar decisões firmes de controle, de correção, de orientação, no sentido de manter a ordem e as condutas dentro dos padrões éticos e sociais adequados, né? Então eu recebo a incumbência com muita cautela e ao mesmo tempo com muito equilíbrio esse que a gente vai adquirindo com a experiência de vida, com os mandatos já realizados, com os relacionamentos construídos, e o objetivo é que a gente possa ser firme, mas ao mesmo tempo justo em tudo aquilo que for colocado sobre a nossa responsabilidade na corregedoria. E até o começo da próxima semana, os partidos e bancadas devem decidir quem serão os próximos líderes. Só depois que os nomes forem definidos é que vai ser possível escolher os integrantes, por exemplo, do Conselho de Ética da Assembleia. O colegiado que atua na preservação da dignidade do mandato parlamentar teve bastante trabalho no ano passado. Foram pelo menos 8 representações protocoladas contra 4 deputados, entre elas todas terminaram aí arquivadas. Então a gente lembra aqui o trabalho também do próprio Artagão, como ali corregedor da casa, de apresentar essas denúncias, de levar os fatos para o Conselho de Ética, muitos desses fatos que terminaram sem aquele pulso firme que boa parte aí dos eleitores esperavam. A gente lembra de brigas feias, aquela me segura senão eu vou para pancadaria, entre deputados no plenário e também utilizando a própria tribuna, usando o microfone que seria para falar sobre projetos do Estado de interesse da população, mas para fazer ataques entre eles. Então, foi de fato um circo que a gente viu na Assembleia Legislativa naquele período. Isso passou de fato, mas a gente não viu nenhuma punição de pulso mais firme. Só que agora, além desse interesse e desse entendimento do Conselho de Ética, de quem é o corregedor, no caso o Artagão que permanece nesse cargo, também existe, Rafaela Moron, uma curiosidade para saber como as demais lideranças, tanto em comissões quanto em bancadas, vão se costurar na Assembleia Legislativa. As costuras de bastidor já começaram. E no caso do Conselho de Ética, que é o assunto aqui dessa pauta, vale dizer que tem novidade, tem definição, e a gente traz aqui em primeira mão para o ouvinte da Jovem Pan. O PL, partido de direita, já sabe hoje quem seria o nome ideal para trazer, portanto, a liderança para o partido entre os deputados. E é o deputado Gilson de Souza, que é pastor evangélico, tem um perfil moderado dentro do conservadorismo, né? Semana que vem, se nada mudar, que a gente fala aqui de política, ele será indicado, e isso vai mexer muito no jogo da presidência do Conselho de Ética, que é importante. Por quê? Porque se for mal conduzido, pode afetar sim a reputação na casa no momento em que há uma construção com bandeiras como harmonia, como a questão da transparência, o que não tem a ver com responsabilizar ali, né, e tomar as providências em casos devidos. Até agora, o presidente, o deputado que conduzia ali, né, o Conselho de Ética era o delegado Jacovós, do PL, mas ele foi para a mesa. E aí, como ele está na mesa, não pode mais ocupar esta cadeira. Há o entendimento, no entanto, de que o posto é do PL. Mas quando você coloca o olhar para os quadros do partido, existe uma dificuldade em encontrar ali um nome adequado. Por quê? Porque tem parlamentar com suspeitas na questão do seu gabinete em apurações do Ministério Público, você tem perfis ultra ideológicos, né, que ficam com pautas muito radicais e que aí os outros nomes não aceitariam, temendo ali, né, uma certa parcialidade das avaliações dentro da questão da ética. Então, o nome ideal, que seria do Gilson, deputado Gilson, já está como líder e ele acumula outras funções. Então, hoje, 2 saídas se apresentam aí nesse desenho de um quadro muito importante dentro da Assembleia, que pode sim virar vidraça, a depender da forma como for conduzido, né? Um deles seria ceder a cadeira a outros partidos e outro convencer então o deputado Jairo Tamura de Londrina para que ele ocupasse esse cargo,
com entendimento também construído de forma maior, digamos assim, dentro da casa. Por quê? Porque ele também é um novato, né? Chegou lá substituindo Marcel Miqueleto, prefeito de Assis Chateaubriand, mas isso ainda depende, portanto, dessa dependência maior e é uma das costuras que será desenhada e alinhavada aí a partir da semana que vem. Então, capítulos oficiais a gente tem que aguardar, mas a informação de bastidor hoje é essa. Carlos Cobal, que além, então, do Conselho de Ética, já existe a delimitação do poder nas demais comissões da Assembleia Legislativa. Algum partido ficou mais poderoso do que o outro? Até pela questão da representatividade, né? A tendência, claro, era que o PSD ocupasse mais espaço, né? São 28 comissões, então 6 estão no comando do PSD, entre elas, claro, a comissão mais importante da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, que ficará sob o comando aí do Traiano, ex-presidente, que deixou essa semana aí o cargo. Chama atenção, Beatriz, União Brasil também tem 6 comissões. Agora, o que de fato me chamou a atenção foi o PT. O PT está comandando 5 comissões das 28 da Assembleia Legislativa. É isso, tô vendo mensagens já chegando a respeito desse assunto do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Aqui no YouTube, o Germano Greenfelder trouxe a opinião dele. Disse que Conselho de Ética só vale se a investigação for contra alguém de direita. No caso de algum deputado ali de esquerda sendo investigado e cassado, é só depois entrar no STF que a Assembleia fica ali desmoralizada. Então, justamente falando sobre essa judicialização de processos que muitas vezes deveriam terminar dentro do Legislativo e fazendo essa crítica ali na opinião do ouvinte entre o que é de direita e o que é de esquerda e quais são os pesos e medidas para cada um desses lados. 7h18 agora. Repita.